E aí, Josimar tá na área. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Estúdio Dux. Já quero te pedir que você curta, compartilha, manda nos grupos do WhatsApp. Hoje vamos tratar de um tema, diria eu, solene, necessário, pertinente. Nós vamos falar de um assunto para muitos talvez espinhoso, talvez um assunto que para muitos não deva ser colocado na mesa. O famoso elefante branco na sala, né? Tá todo mundo vendo, mas as pessoas não querem tocar no assunto. E se ninguém falar, o Josimar está aqui para falar sobre esse assunto. Eu acredito que será muito edificante. É um assunto que vai agregar muito, sobretudo na vida dos casais, e é isso que nós nos propomos nos dias de hoje. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a minha convidada. Ela é sexóloga, ela é mãe, é esposa, e ela está aqui para falar de sexualidade. Nós vamos falar de vários temas afins. Eu acredito que será muito edificante para a sua vida. Ela é cristã e todos os assuntos que nós vamos tratar será à luz da Bíblia. Nós vamos trazer o ensinamento da Bíblia sobre esse tema tão dificultoso para muitas pessoas, mas que não deveria ser. Então, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Débora Mariano. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Muito bom a gente vir, né, falar sobre isso aqui. É um assunto necessário, a gente precisa discutir as temáticas da sexualidade humana, que são diversas. As vicissitudes, os vícios da sexualidade humana precisam ser falados, e a igreja é o local de fazer isso, porque nós somos feitos por Deus, né? Deus é que entende desse assunto, foi Ele que criou isso, então é o lugar correto da gente falar, né? Débora, vamos colocando cada coisa na sua cada casinha. Cada caixa no seu lugar. Isso, para que a gente possa ter um ponto de partida. A gente estava falando no WhatsApp e você falou um negócio interessante que talvez para a audiência seja interessante a gente pontuar isso, que é a sexualidade e o sexo. Não são exatamente a mesma coisa, né? O que você pode falar da diferença de um para o outro para que a gente tenha um ponto de partida aqui para a nossa conversa? Eu sempre explico que a sexualidade não é sexo. A sexualidade ela é multifacetada, ela tem multifacetas e uma dessas facetas é o sexo. Uma faceta importante, uma face importante da sexualidade é o sexo, mas reduzir a sexualidade à relação sexual seria, eu falo, reduzir o próprio Criador. Tudo que ele fez de tão complexo, a gente fala, é só isso aqui. Imagina então as pessoas que não podem praticar sexo por diversos motivos, né? Elas estão impedidas ali, de repente, porque não são casadas, porque estão viúvas, porque estão doentes. Essas pessoas não teriam sexualidade. Então, a sexualidade, a Organização Mundial da Saúde, uma vez até fez um texto dizendo que ela era parte integral da personalidade do ser humano. Envolvia fatores culturais, religiosos, de fé, familiares, culturais, diversas questões, porque a própria construção relacional do indivíduo, a própria construção da identidade desse indivíduo e a expressão, né, a forma como ele expressa os seus relacionamentos. E aí eu trago assim o entendimento de que Deus é tão perfeito que Ele criou todo esse contexto para que nós nos relacionássemos com Ele, tivéssemos a capacidade de nos relacionar conosco, né, cada um com si mesmo, e a capacidade, então, a partir daí, de relacionar com o outro também. E só depois que eu me relaciono com o outro, na integralidade do outro, em tudo que o outro é, na composição perfeita do que o outro é, criado por Deus, depois de muito tempo, se houver um relacionamento romântico, é que a gente vai partir para o sexo. Então, é um pedacinho dentro de todo esse contexto muito grande, né? E a gente, geralmente, por isso que as pessoas, quando você pergunta sobre sexualidade, elas quase não perguntam, ou só perguntam sobre sexo. E a gente está falando de tudo isso, de todas as formas de relacionar, da forma do ser humano expressar, né, suas questões. Então, é isso. Beleza. É muito mais amplo do que reduzir somente ao ato sexual em si. Tanto que quando a gente estuda a sexologia, né, eu sou pós-graduada em sexologia. As pessoas perguntam se eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, eu sou pós-graduada em sexologia. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas organizações que dão título para sexólogo, mas não é nada regulamentado. Então, a gente sabe que existem médicos sexólogos, esses médicos eles vão tratar questões clínicas. A gente tem fisioterapeutas que são sexólogos, que vão tratar ali questões também clínicas.
E a gente tem, eu falo assim, do corpo humano, né? Doenças, a dores na relação sexual, essas coisas, quando elas saem do contexto emocional. E os sexólogos que são psicólogos, esses aí, eles vão tratar mais no contexto emocional. Eu me aprofundei na área, eu fiz a pós-graduação em sexologia, aprendi toda a parte teórica e científica, vamos dizer assim, mas antes disso eu já vinha estudando à luz da palavra o que era sexualidade. Então, por isso que eu falo que eu sempre deixo claro que eu sou uma sexóloga cristã, porque todo o meu ensino ele vai partir do Criador, né? Todo o meu ensino ele vai partir do Criador. E é sobre isso, né? Eu acredito que tudo, na verdade, começa em Deus e depois chega em nós. Amém. Vamos falar um pouco antes de falar do que a Débora faz, vamos falar da Débora enquanto pessoa. Como que surgiu esse interesse seu por essa parte específica? O que aconteceu na sua vida? Você falou, puxa, eu vou estudar sobre isso. Você se relacionava, você via que as pessoas tinham dificuldade com isso. Da onde surgiu o desejo de você aprofundar sobre o tema? Eu não sabia nem que existia isso, né? Eu engravidei com 19 anos. E eu tinha, assim, uma ideia, que eu sou criada no interior do estado, então, do estado aqui de Mato Grosso do Sul, então, um conceito mais conservador, sou cristã, a vida toda, minha família toda é cristã, né, católica, cristã, e eu sempre tive os conceitos, assim, de casamento, de família, essa coisa. Então, quando eu engravidei ali, com 19 anos, eu fui buscar, eu falei, cara, as pessoas falavam para mim que era pecado, e eu ficava, meu Deus, mas o que é o pecado? O que é que está errado? E uma vez tem uma história engraçada até, uma vez dentro da igreja católica, eu estava começando a namorar com o pai da minha filha e eu fui a gente fez uma pastelada dentro da igreja e a gente foi arrecadar alimento. E aí quando a gente chegou para arrecadar alimento numa determinada casa, a mulher falou assim, eu não vou ajudar vocês vão tudo para o inferno, porque pessoas dessa igreja vão para o inferno. Eu fiquei olhando. Ela falou assim, no mais, mulher não pode ter cabelo curto. Meu cabelo era bem curtinho, porque vai pro inferno. Eu fiquei olhando e falei, gente, mas tem muito motivo para ir pro inferno, né? E aí ela falou assim, mulher não pode usar calça, porque quem usa calça vai pro inferno. Eu falei, gente, mas tem motivo para ir pro inferno. Tá bom, fui embora. Passou uns meses, eu engravidei solteira. E a mulher me encontra no mercado. Aí ela me olha pro inferno. de cima a baixo e olhou para mim e fez assim, tá casada? Eu falei, não, vou pro inferno, já sei, vou pro inferno. Então, ela era a porteira do céu. Ela era a porteira do céu. E eu lembro que naqueles dias eu tomei uma decisão. Falei, cara, um dia eu vou conhecer a Bíblia. Tanto que ninguém nunca mais vai dizer para mim que isso ou aquilo é pecado. Legal. Sem eu saber se é ou não. E aí passou o tempo, eu engravidei. Enfim, o relacionamento com o pai da minha filha não deu certo. Tive a minha filha solteira e passado algum tempo eu fui para a igreja evangélica, né? Fui para Sara Nossa Terra, que é a igreja que eu congrego desde 2004. E ali na igreja, a igreja trabalha em célula. Uma das primeiras vezes que eu soube que a igreja tinha essa coisa de discipulado, eu cheguei na liderança e eu falei, eu preciso tirar umas dúvidas. E aí o líder falou assim, tá, pode falar. Eu falei, eu acho melhor eu não falar aqui. Aí ele falou assim, não, pode falar. Tinha umas 3 pessoas assim. Eu falei, eu quero saber por que sexo antes do casamento é pecado, eu quero saber por que não pode ficar, eu quero saber por que não pode sair para dançar, por que essas coisas estão erradas. Aí ele falou assim, olha, melhor você conversar com o pastor. Eu falei, tá, cadê o pastor? Ele falou, tá lá, na sala do pastor. Aí eu fui lá na sala do pastor, falei, eu quero saber. Aí perguntei de novo. Ele falou, acho melhor você conversar com a minha esposa. Aí eu fui conversar com a esposa. Aí a esposa falou assim, você tá muito ansiosa. Com o tempo você vai aprender todas essas coisas. Deus tem um propósito. Trouxe uma palavra ali, mas não me trouxe assim não trouxe nada, nenhuma resposta. Não satisfez aquela... né? E aí, beleza, eu comecei a ler, eu comecei a procurar. Eu comecei a estudar livros sobre relacionamentos, eu queria resposta. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comia a Bíblia. Eu falei, cara, deve ter resposta aqui, não é possível. E aí a vida foi seguindo, eu fui entendendo que eu tinha vivido uma relação dependente, eu fui entendendo coisas.
Eu fui entender, eu falava assim, não é possível, a mesma coisa que faz uma pessoa negar seus princípios e se relacionar fora do casamento, como eu fiz, e ao ponto de correr um risco de, sei lá, uma doença, uma gravidez ou qualquer outra coisa, é a mesma coisa que leva uma pessoa, sei lá, droga, é a mesma coisa. Eu não entendia isso, só que dentro da minha cabeça tinha essa ideia. E eu falava, cara, tem que ter resposta para isso aqui. Se a Bíblia tem resposta para tudo, vai ter resposta isso aqui. Eu só não achei ainda, mas vai ter resposta. E eu comecei a ler todos os livros que me traziam sobre relacionamento. Eu lia, eu estudava, eu buscava. E aí chegou um determinado momento que no grupo que a gente trabalhava, a gente tinha muitas pessoas com relacionamento dependente, muitas pessoas vivendo vício sexual, falando pra gente sobre pornografia. E eu falei, caramba, até homossexualidade. Eu falei, cara, ninguém sabe falar sobre isso aqui, meu Deus do céu. Aí eu mandei um e-mail, peguei um dos meus livros, mandei um e-mail para os Estados Unidos, falei, olha, usei o Google Tradutor, falei, eu tô precisando de ajuda. Preciso que alguém me traga uma orientação sobre esse assunto aqui, assim, assim, assim. Tem alguém aqui no Brasil que faz isso? Aí a pessoa falou, tem uma pessoa em São Paulo que pode te ajudar. Também estou usando o Google Tradutor para conversar com você. Eu falei, legal. O nome dela é Mary, ela mora em São Paulo, está numa igreja e tal. Eu falei, tá bom. Me deu o telefone da mulher, liguei. Falei, escuta, eu preciso falar com você, eu preciso de ajuda, estou querendo entender sobre esse assunto aqui. Aí ela falou, tá, como é que a gente pode fazer? Eu falei, eu vou aí. Ela falou, tá, então, você vai vir aqui, vai sair do Mato Grosso do Sul para vir aqui? Eu falei, vou. Peguei um ônibus, eu e um amigo meu fomos para São Paulo. Você tava, tipo assim, obstinada mesmo. Sedenta, eu queria entender, isso já era 2010, a gente saiu de 2004, já está em 2010. Nesse período eu aprendi sobre a Bíblia, aprendi sobre Deus, aprendi sobre relacionamento, mas eu ainda não tinha as respostas, eu nem sabia que era sexualidade ainda, né? Mas eu estava querendo entender essa coisa, como é que as pessoas fazem, entendeu? Por que ninguém fala de sexo na igreja? O que é isso aqui? E aí eu fui atrás e a gente chegou lá, sentou com essa mulher e ela mostrou pra gente vários ministérios de ajuda que na época tinha aqui no Brasil, mostrou pra gente algumas pessoas. Eu já conhecia a Andréa Vargas, que é uma referência para mim, né, nessa área. E aí ela me apresentou algumas coisas, mostrou para nós alguma coisa, falou, vocês estão prontos, pode ir, pode trabalhar nessa área. E aí eu voltei, e aí eu comprei mais livros sobre todas essas questões, comecei a estudar. Eu descobri que tinha uma pós-graduação. Primeiro eu fiz base missionária, eu fui para o Avalanche Missões, que era liderado, ainda é até hoje, pela Andréa Vargas. Hoje ela está na Coreia, né, missionária, e ela tem essa base missionária lá em Vitória, né, o Avalanche Missões, e lá eu fiz escola de sexualidade, depois eu fiz escola de aconselhamento em sexualidade humana. Participei de alguns congressos que tinham, conheci as pessoas que então se tornaram as minhas referências no Brasil. A gente está falando de David Heiker, Vili Torresin, são pessoas que são as minhas referências nessa área. E aí, dentro disso, eu comecei a estudar e aprender e entender que tinha muito para ser falado, né? Muito para ser falado, muito para ser dito para as pessoas. As pessoas, de fato, estavam dando aconselhamento errado. Elas, de fato, estavam pesando a mão sobre pessoas com a desculpa de que era pecado, mas nem sabiam se era mesmo. Não sabiam trazer o aconselhamento correto. Então, eu comecei a buscar essa informação. E aí, chegou um determinado momento que eu falei, não, eu preciso da ciência agora. Entende? Não dava mais para ficar só com a Bíblia. Eu precisava, não é que a Bíblia não fosse suficiente, mas é porque os questionamentos que o mundo trazia, eles eram científicos e eu não tinha essa informação. E aí, eu fui fazer a pós-graduação em sexologia. Era uma pós na área de medicina, e eles não me aceitaram, passei 2 anos brigando com eles para conseguir a autorização da diretoria da pós-graduação para eu poder fazer a pós, porque era online, eles tinha que ter uma aula lá presencial na época, e eles não queriam fazer 100% online para mim, até que mudaram, ainda bem que foi um pouquinho antes da pandemia, eles mudaram o esquema da pós-graduação, ela ficou 100% online. E aí eu batendo na tecla, eles, não, você tem que ser médico, tem que ser psicóloga, você não vai entender. Eu falei, eu vou entender. Mandei inúmeros e-mails até que me aceitaram. E aí eu consegui fazer a pós-graduação e agregar, né, o conhecimento científico a esse conhecimento que já era um conhecimento mais, assim, da palavra de Deus e o conhecimento das relações humanas mesmo. Tem um texto bíblico que fala assim, o povo perece por falta de conhecimento, né? Uhum. E eu vejo que isso é uma verdade mesmo, né? As pessoas, elas têm dúvida acerca do assunto e geralmente se aconselham nos lugares errados. Sim. Nós estamos vivendo a era digital, né? Uhum. Então, o acesso à informação, ela está
tá a passo de um clique, né? Isso. Então, a gente pode produzir um conteúdo que seja edificante, como aquele mesmo tema, ele pode ser fruto de trazer confusão, distorção. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa é minha. Uhum. Por que quando, a sua impressão com a sua experiência que você tem, por que quando a gente fala a palavra sexo, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas, eu falo isso por experiência própria, porque muitos anos eu fui assim, geralmente vem um gatilho de algo ruim, algo sujo, algo que não deveria ser dito. Uhum. Por que o ser humano tem esse viés, vamos dizer assim, negativo em relação a algo que Deus fez? Uhum. Deus tem prazer com o ser humano, né? Inclusive, eu até brinco, falo para as pessoas, o primeiro mandamento do Senhor foi fazer sexo, né? Ele fala frutificar, multiplicar. Né? Então, Deus não fez o ser humano e deixou a parte sexual do desfrute, claro, com algumas balizas, né, para que o ser humano não se digladie, para que ele não se machuque, mas foi Deus que fez, né? Deus não chamou o diabo para o meio da conversa e falou assim, não, essa parte é com você, eu não toco nisso. Se é algo puro, se é algo de Deus, se Deus que fez, se é para o desfrute do homem, por que a palavra sexo, geralmente ela tem esse viés negativo? Com a tua impressão? Isso é bastante cultural, né? E também religioso. Porque houve um tempo em que a relação sexual, ela não podia, inclusive imposto pela própria religião, pelo próprio cristianismo isso, que o sexo ele não podia gerar prazer, né? Tanto que havia aquele conceito de a mulher de casar e a mulher de sentir prazer. Né? Essa ideia, ela não é uma ideia que surgiu do nada, ela é uma ideia colocada, então assim, ensinada, e um conceito, infelizmente, um conceito errado, mas as pessoas elas vão errando, não é que a gente vai fazer julgamento aqui, é o que foi ensinado, mas as pessoas vão errando e vão evoluindo e vão aprendendo e vão entendendo as coisas. Hoje, a gente já tem um entendimento, né? Por exemplo, assim, o clitóris é o único órgão feito por Deus exclusivamente para prazer, né? E tá no corpo da mulher. Então, como que de repente a mulher não podia sentir prazer? Que loucura isso, né? É uma coisa assim absurda. O homem não tem esse órgão exclusivo para esse objetivo. Quem tem é a mulher. Então, a mulher ela foi feita com inúmeras terminações nervosas, mais de 8.000 terminações nervosas próprias para sentir prazer. E aí a gente liga isso, então, à sujeira, liga à promiscuidade. Tem até algumas brincadeiras que as pessoas fazem, né, sobre sexo. Tá do jeito que o diabo gosta. E a gente fala assim, cara, o diabo, primeiro ele não gosta, né? O diabo, ele não gosta, ele nem sabe o que é isso aqui, ele não sabe o que é bom. Ele não entende nada de relacionamento. Como é que ele vai saber o que é? Como é que vai estar do jeito que o diabo gosta? A única coisa que o diabo gosta é do pecado, né? É da mentira. Então, ele não pode entrar dentro de uma relação sexual para falar essa relação é boa, é perfeita, é agradável conforme a vontade de Deus. E aí as pessoas, por causa dos padrões religiosos e culturais aos quais a gente foi por anos e anos e anos ensinados, nós acabamos criando alguns conceitos de pudor que são rígidos demais. E isso é ensinado desde pequenininho. Desde pequenininho a gente é ensinado, por exemplo, a dar nomes diferentes para as nossas partes íntimas. A gente ensina, a sexualidade é uma coisa que é ensinada desde o ventre. Você começa a conversar com a criança e trabalhar ali seu relacionamento com ela e a forma como ela vai se relacionar com o outro. Quando ela cresce, você ensina, lava seu braço, lava sua mão, lava sua perna, lava o seu pipi. Ninguém fala, lava o seu pênis. Para a mulher, a gente fala, lava sua cabeça, lava o seu braço, lava a sua florzinha, lava a borboletinha, Sim. lava a periquita, mas não fala lava a vulva, porque a maioria das mães nem sabe que chama vulva, quanto mais os pais. Entende? Então, como é que você vai tratar o sexo como uma coisa boa, você não consegue nem nomear o órgão sexual? Então, a gente começa por aí. É assim que a gente começa a criar um padrão de pudor excessivo, engessado, e que provavelmente vai me gerar consequências lá na frente, né? Desde pequenininho. Bom, eu não posso falar sobre isso, então isso não é bom. Quando eu vou me relacionar sexualmente, isso também não é bom, né? E aí, como é que eu falo que eu tenho problema, por exemplo,
na hora da relação sexual? Não vou falar, né? Vou viver e conviver com Sim. isso em silêncio, né? Se eu tiver alguma dor, alguma questão. Eu gostei de um assunto que você tocou, na questão da orientação às crianças na hora do banho e tal. Deixa eu te perguntar, esse assunto, ele é um assunto que deve ser abordado pelos pais com os filhos? A partir de que idade se fala disso? Ou isso tem que ser tratado numa idade apropriada? Você, como sexóloga da área, qual que é a orientação que você dá para os pais? Porque geralmente, eu vou falar da minha criação, né? Eu vim dos anos 80, 90 ali, né? Peguei o final dos anos 80, sou de 89, embora tenha esse rostinho aqui, né? Peguei ainda os anos 80, então esse assunto eu nunca tive com os meus pais, nem com meu pai e nem com a minha mãe. Eu nunca sentei para falar sobre isso. Então, tudo que eu aprendi... Você está falando exclusivamente sobre sexo? Sobre relação sexual? Ou sobre tudo? Vamos colocar sobre sobre o sexo mesmo. Como que passa isso para os filhos? Como que o pai deve abordar esse assunto com os filhos e a partir de que idade? A gente tem que ser natural com a criança. É algo... Vamos voltar um pouquinho. A gente acredita que a relação sexual é uma coisa natural? Sim. É natural. Então, o ser humano casado, adulto, ele vai se relacionar sexualmente. É algo natural. Então, se é algo natural, eu vou tratar sobre isso como o quê? Como naturalidade. E eu tenho um filho de 3 anos, né? Então, como que a gente ensina? Desde pequenininho, eu ensino para ele. Lava o seu pênis, que também se chama pipi. Entendeu? A gente chama de pipi, mas o nome de verdade é pênis. Desde pequenininho. Às vezes, quando ele era menor, toma banho com ele, aí ele queria encostar em alguma parte minha, no meu peito, né? Ele queria pôr a mão. Pedro Lucas, não mexe, porque essa é minha parte íntima. E a parte íntima a gente preserva. Então, quando ele entrou em determinada idade, eu passei a evitar o banho com ele, deixo mais para o pai. Ele toma banho sozinho já, né? Ele toma banho sozinho, ele sabe lavar todas as partes do corpo dele. E assim a gente trata natural. Hoje, ele faz a seguinte pergunta para mim. Conta como que eu nasci. Você estava dentro da minha barriga, o doutor cortou, e você nasceu. Tem um vídeo, olha que legal. É só isso que eu conto para ele. Porque ele ainda não está querendo saber como é que ele entrou na minha barriga. Isso ainda não está no radar dele. E se eu for tentar falar sobre isso com ele, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado, porque ele ainda está formando conexões. Então, hoje, a coisa mais importante para ele ele viu uma pessoa que tinha um bebê dentro da barriga, a tia dele estava grávida, de repente o bebê estava para fora da barriga. Ué, o que aconteceu? Como é que saiu esse bebê? O que aconteceu? O doutor cortou a barriga. Aí, esses dias eu falei para ele, sempre eu falo assim, o doutor corta a barriga, sai. Aí, esses dias ele falou assim, como é que você saiu da barriga da sua mãe? Eu falei, o doutor cortou a barriga da minha mãe. E aí, eu saí. E saiu seu tio também, né? Contei para ele essa história. Ele falou, e você, papai? Como é que você saiu da barriga da vovó? Eu falei, o papai não saiu cortado. O papai saiu pela vulva da vovó. Pela vulva? Eu falei, abre o corpo da mulher abre, o neném sai por baixo. Ele não se interessou. Ele não fez outra pergunta sobre. Eu respondi para ele exatamente o que ele perguntou. Entendeu? Ele fez a pergunta. Agora, a gente vai introduzindo os assuntos devagar. Isso também é prevenção ao abuso sexual infantil. A gente vai trazendo a introdução dos assuntos intencionalmente. Eu não deixo somente ele me fazer as perguntas. Antigamente a gente aprendia assim, não fale com a criança aquilo que ela não te perguntar. Não, tem coisa que ela não vai te perguntar, porque ela vai perguntar para os amigos da escola. Então, sim, eu falo intencionalmente sobre educação sexual com meu filho. Eu falo intencionalmente, eu explico para ele sobre limites corporais, sobre privacidade, sobre intimidade, eu explico para ele isso. E no determinado momento, esses dias atrás, ele quis dormir na minha cama, e meu marido falou para ele, tudo bem, você vai dormir aqui, mas você vai dormir nessa ponta aqui, a mamãe vai dormir no meio, porque eu quero abraçar a minha esposa. Aí ele falou assim, mas eu quero abraçar você também. Ele falou, mas você não é casado comigo, eu sou casado com a sua mãe. Brincou com ele. E você vai abraçar a mamãe e eu abraço a minha esposa, porque eu tô com saudade dela hoje. E ele entendeu. E ele dormiu no canto e eu dormi perto do meu marido. Toda vez é assim? Claro que não. Tem hora que a criança está querendo ali o aconchego da família e a gente deixa ele no meio de nós dois. Né? Quando ele
quando ele precisa ali, quando ele está chorando, quando tem uma situação, quando ele quer escutar uma historinha. Mas eu quero dizer, é intencional, a gente vai introduzindo esses conceitos de casal, a gente vai introduzindo os conceitos de limites, a gente sai junto, só eu e meu marido, ele não vai, ele fica na casa de alguém, porque hoje é dia da mamãe e do papai sair. E com o tempo, a gente vai conversando essas coisas. Com 3 anos, mais ou menos, você já pode começar a explicar um pouco mais para eles, para a criança, sobre essa coisa do pudor. Então, você vai começar a explicar para eles sobre, realmente, assim, pôr os limites, entende? Que até 2 anos a criança, você explica, mas ela ainda faz coisas que não é para fazer, tá? Ela vai pôr a mão onde não deve, vai pôr a mão no pipi, vai abrir a roupa, vai ficar levantando a saia, a menina, né? E a partir de 3 anos a gente já começa a falar, não é para fazer assim, esse comportamento não é bom, você tá, é como seu olho é sensível, a gente também protege a sua vulva, a gente protege seu pênis, então a gente precisa proteger, são partes íntimas, põe uma musiquinha sobre isso, vai ensinando. Daqui a pouquinho, ali com uns 5 anos, mais ou menos, ele já começa a desenvolver uma outra curiosidade, que é uma curiosidade mais sobre o outro, eles querem entender, tanto que a criança ali de 4 anos e meio, 5 anos, ela é extremamente curiosa pelo corpo do outro. E aí que acontece os jogos sexuais, as crianças elas começam a querer pegar, isso tudo faz parte do desenvolvimento sexual e é normal, é saudável, só que a gente tem que ir intervindo, colocando os limites, não pode permitir, porque senão pode ocorrer os abusos, né, as coisas. E aí a gente vai explicando para a criança e vai trazendo para ela esses conceitos. É tudo intencional, mas no tempo certo, de maneira lúdica, né? Sim. Você falou sobre a prevenção do abuso sexual, já vi, ao assistir, estava acompanhando suas redes sociais, dando uma investigada ali, né? Como que é o termo que os jovens falam hoje? Stalkeada. Stalkeada. Estava dando uma stalkeada nas suas redes sociais para ver um pouco do seu trabalho, e eu vi um outro podcast que você participou, e você falou sobre essa questão da prevenção do abuso sexual. Isso. Você acha, né, que essa questão de você ter essa conversa com a criança, né, mostrando para eles os limites, né, chamando as coisas pelo nome e passando isso, e eles se sentindo à vontade para conversar com o núcleo familiar ali mesmo, isso é um fator que pode ajudar na questão, porque tem muitas crianças assim que elas sofrem, né, esse abuso, infelizmente é uma realidade, né, e a gente que está em montanha, legendário, a gente vê muitas pessoas relatando esses abusos, né, de infância, mas a criança ela não tem a percepção, muitas vezes, que ela está sofrendo um abuso, né? Ela não tem mesmo. Não tem essa percepção, né? Mas essa orientação, esse diálogo em casa, ele facilita a criança ter liberdade de chegar e abrir para os pais, falar, olha, fulano tocou numa região que não podia tocar. Você acha que isso é um fator que ajuda no combate a isso? Com certeza. E quais outros fatores você poderia... Não, com certeza. A educação, o relacionamento da família com a criança ter os pais ali como rede realmente de apoio, como a pessoa que ela mais confia, isso é o que faz. Então, toda a forma como você educa a sua criança, por isso que hoje tem sido tão falado sobre violência, sabe? Sobre a educação que era feita antes com muita violência, batendo muito na criança. Essa educação é uma educação que criava uma barreira entre o pai e a criança. Pô, a pessoa que me ama tanto, ela me bate tanto, se algo acontecer não vou contar, porque senão esse pai vai bater em mim, essa mãe vai bater em mim. Ou vai causar uma tragédia familiar, porque se eu contar que meu tio está mexendo comigo, ele vai lá e vai matar o tio. Então, não tem confiança de ir lá e falar. Só que algo que é importante demais a gente entender sobre prevenção de abuso sexual é que, até para nós, qualquer situação que venha a ser constrangedora, a gente vai ter dificuldade de falar. Quanto mais uma criança que não tem as suas questões bem elaboradas no cérebro ainda, como é que ela vai ter a capacidade de falar assim, bom, aconteceu isso comigo, essa situação ela é muito complicada, eu acho melhor eu sentar com meu pai, com a minha mãe, conversar com eles sobre o assunto, verificar qual que é a melhor solução. Tem essa elaboração toda. A criança ela vai mostrar sinais se algo estiver acontecendo, mudança de comportamento, dores, questões que podem demonstrar ali afastamento de pessoas. Então tem inúmeros sinais que a criança ela demonstra que algo está acontecendo errado e a gente tem que estar atento aos sinais.
falo que a melhor prevenção é a gente olhar para o nosso filho, prestar atenção nele. E nunca pôr sobre a criança a responsabilidade dela se prevenir do abuso. Porque é o adulto que tem que cuidar da criança, que tem que estar de olho nela, sabe? Então, quando eu obrigo meu filho a ir lá e dar beijo, abraço em quem ele não quer, ele entende que se alguém obrigá-lo a dar beijo e abraço, ele também tem que abraçar e beijar, porque meu pai falou que tem que ser assim, né? Então, a gente tem que, essas coisas assim, entender que a criança é uma criança, a gente está educando, está ensinando, é tudo no tempo certo. Então, o relacionamento dos pais com a criança é a melhor forma de prevenir o abuso sexual, o relacionamento saudável, o relacionamento acolhedor, o relacionamento de proteção, quando a criança se sente protegida, mas é necessário que seja falado, né? A gente precisa falar com a criança sobre toque bom, sobre toque mal, o que alguns toques causam dor, que isso não é legal, e isso serve até para as brincadeiras, né? Brincadeira de fazer cócega na criança, a criança está falando para, a gente não para. Quando o abusador vier mexer e ela falar para, ela sabe que não adianta falar. Entende? Então, são pequenos atos do dia a dia que a gente vai ensinando a criança que o corpo dela é dela. Ela pode ser respeitada, ela deve ser respeitada, né? E também ela precisa respeitar o outro. Perfeito. Esses dias eu vi uma colocação, não sei se foi um médico, psiquiatra, não me recordo, mas falou algo muito interessante, assim, e vai um direcionamento mais para os pais, assim. Ele disse o seguinte: o abusador está onde a criança está. Uhum. Exato. Né? Então, isso aplicando à nossa vida, aonde tem criança, tem pedófilo, tem abusador. E isso pode ter nas igrejas, nas escolas. Isso tem nas igrejas, tem nas escolas, tem nas famílias. Né? Infelizmente não pode, isso tem. Sim. Em todos os lugares. Aonde tem criança, eles aonde estão. Tem ser humano, tem maldade. Aonde tem ser humano tem pessoas caídas, aonde tem ser humano tem coração que cobiça, aonde tem ser humano tem pessoas que se afastam de Deus, do plano de Deus e fazem coisas erradas, né? Então, aonde tem ser humano, até onde vai o nosso coração? Qual é o maior pecado que eu posso cometer? Não sei. Deixa a situação chegar e eu vou descobrir, né? Então, às vezes um cara pode fazer ali tocar uma criança, mexer com uma criança, uma mulher pode fazer isso, um adolescente pode fazer isso. Por isso que é papel de todos cuidar das crianças. As crianças, elas têm necessidade de ser protegidas. E o ECA, ele fala isso, é papel de toda a sociedade. Proteger, garantir que essa criança ela vai crescer em segurança, né? Então, em todo lugar pode haver, sim, em todo lugar existe, sim, as pessoas que podem causar dano de todo tipo, né? E a criança está vulnerável. A Bíblia fala que a criança ela acredita, né? E a Bíblia fala que se você ensina para ela um caminho, ela nunca mais vai se desviar dele. Então o abusador ele aproveita disso, porque ele seduz, ele traz para perto, ele manipula. E assim, quando você vê, por exemplo, pessoas vivendo relacionamento dependente, a pessoa é um adulto manipulado por outro adulto e ele não consegue sair daquela relação. Ela fica anos numa relação violenta, numa relação... Imagina uma criança. Quanto mais né? uma criança. Então, é uma coisa, assim, muito complexa, né? Se a gente parar para pensar. E eles são puros, né? Assim, é o que mais se aproxima do projeto inicial de Deus, lá antes do pecado, né? Eu acho tão bonito quando Jesus ele fala assim, ó, deixar vir as minhas crianças, não as impeçais. Porque dos semelhantes a elas é o reino. Então, a criança, ela é pura, como você falou, ela acredita. Ela confia. Legal, obrigado você que está aí até agora. Eu preciso que você interaja com esse conteúdo, que você nos mande nos grupos do WhatsApp, manda você que é líder de célula, né? A gente falou aqui das igrejas em célula, tem casais aí, compartilhe esse vídeo com o casal. Talvez você vai estar abençoando essas pessoas de uma forma que você nem imagina. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas 80% aproximadamente dos homens auto-intitulados cristãos, vamos usar essa terminologia, eles estão envolvidos. Eu vi esse dado, não é um dado brasileiro, é um dado americano, salvo engano, mas mais da metade das pessoas que frequentam a igreja, esse é o fato, eles têm envolvimento com pornografia, estão em sofrimento e não sabem a quem recorrer. Então, assim, é uma pessoa cristã, uma pessoa que vai direcionar à luz da Bíblia o caminho é uma boa pessoa que vai te aconselhar. Então, encaminhe essa live para os casais, interage com o nosso conteúdo. Você sabe que aqui no Estúdio Dux
a nosso propósito sempre é trazer conteúdos que são conteúdos de valor, que elevam e que dão voz ao que realmente tem valor. Então, obrigado. Não saia sem dar o like e sem curtir e sem compartilhar e fazer todas essas coiseiras aí, que você precisa fazer isso para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau!